É muito comum que todo mundo que tem um sistema de som quer extrair o máximo possível dos seus equipamentos, né? Principalmente o pessoal do mercado do som automotivo, que quer montar paredão, sempre está tentando ir no máximo do sistema. E tá, de repente você é o cara de qualidade, que preza pela qualidade, mas eu acredito verdadeiramente que você vai tentar aproveitar o máximo possível daqueles equipamentos que você investiu. Seja para poder tirar o máximo de SPL, seja porque você quer um pouco mais de subgrave, você quer o grave do ataque, você realmente quer alto desempenho no seu sistema de som. O meu nome é Renan Lopes, idealizador aqui do projeto Estudo do Áudio, e nessa série de vídeos eu quero trazer bastante conteúdo para que a gente possa evoluir o nível técnico do nosso mercado. Conteúdo isso que eu aprendi no decorrer de toda a minha vida profissional. Eu sinceramente não lembro de ter trabalhado com outra coisa que não fosse o áudio, e eu acabei transformando um hobby em profissão. Nasci em Maceió, Alagoas, no Nordeste brasileiro, e desde muito jovem eu sempre gostei de áudio, né? Eu via os meus amigos sempre montando paredão, também montei os meus sistemas de som, e eu sempre fui um cara que gostava de tentar fuçar, né? Tentar entender como é que as coisas realmente funcionavam. O grande problema é que no passado eu tinha dificuldade muito grande de onde buscar essas informações. Naquela época a gente não tinha a facilidade do YouTube, da própria internet, né? A internet já surgiu no decorrer, mas ainda assim eu tinha dificuldade e não encontrava muito material. Quando tinha acesso a algum material de estudo, esse material estava todo em inglês. E ó, eu não sou um dos melhores caras no idioma, mas eu tive que tentar aprender na marra, tive que ir tentando, queimando muita coisa. Ou seja, foi um caminho muito longo e árduo, né? Bastante trabalhoso. Até que, no início de 2006, eu tive a oportunidade de vir morar no Rio Grande do Sul, onde eu fui para trabalhar para o Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento da Selênio, né? Foi um grande aprendizado para mim, eu fiquei durante 6 anos lá, justamente experimentando bastante coisa, para aprender na prática tudo aquilo que eu tinha tido a oportunidade de ler nos livros. Logo na sequência eu fui trabalhar para a Bomber, fiquei durante 2 anos também no Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento da empresa. Trabalhei lá como coordenador de projeto, até que em 2012 eu fundei as minhas próprias fábricas de alto-falante junto com alguns sócios. Até que em 2016, estudando sobre comunicação, no intuito de vender os produtos lá da marca, né, numa viagem para São Paulo para fazer uma palestra técnica de produto, na volta eu peguei uma grande turbulência e eu tinha certeza que aquele avião poderia cair. E é claro que se passa um filme na nossa cabeça, né? Eu pensei, nossa, depois de 20 anos estudando e pesquisando sobre o áudio, eu acho que seria muito injusto, né? Eu simplesmente ir e levar todo esse conteúdo comigo. Foi aí que eu decidi fundar o projeto Estudo Áudio para poder contribuir com outras pessoas e de uma certa forma fazer o download de tudo que eu tinha aprendido. E te dar um caminho, né? Na verdade, te dar um atalho de todas as dificuldades que eu já passei. Já que eu vinha tentando, pesquisando durante 20 anos, por que eu não podia fazer um atalho e facilitar as vidas das pessoas organizando todo o conteúdo para poder disponibilizar aqui para o seu aprendizado? Então nessa série de 3 vídeos eu resolvi separar da seguinte maneira. O primeiro vídeo a gente vai falar sobre a parte elétrica, né? Eu quero trazer algumas dicas do que eu aprendi na parte elétrica. O segundo vídeo eu estou chamando do momento mecânico, porque é quando a gente converte a elétrica em acústica. Ou seja, é basicamente o alto-falante que faz esse papel. Então a gente vai trazer algumas dicas sobre o alto-falante se comportando dentro da caixa acústica, porque no terceiro vídeo é a parte acústica. Aí sim a gente vai falar um pouco sobre alinhamento. Você vai ver um alinhamento acontecendo e quais são os benefícios de ter esse recurso à sua disposição. Mas eu gostaria de deixar claro que eu não sou o dono da verdade, afinal de contas eu estou contribuindo com aquilo que eu aprendi e cada um pode ter o seu ponto de vista. Daqui a pouco você tem uma opinião um pouco diferente da minha e tá tudo certo. Essa é a ideia da gente estar num espaço como a internet para que você também possa participar, né? A gente vai deixar embaixo dos vídeos uma seção de comentários para que você possa dar sua dica, sua pergunta, para que você também possa participar. Afinal de contas, a gente quer desenhar esse workshop de acordo com as suas necessidades, sobre aquilo que você quer aprender. Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre a elétrica, e aí sim, nos próximos vídeos, eu quero que você participe para nos ajudar a construir esse conteúdo e deixar disponível. Eu só peço que você se programe, porque no dia 22 agora, do mês de outubro, a gente vai tirar esse conteúdo do ar, né? Então eu preciso que você se organize para assistir cada um dos materiais até o dia 22, porque afinal de contas, né, a gente precisa de um certo prazo e um certo tempo para estar envolvido aqui em tirar suas dúvidas. Eu sempre reservo um momento na minha agenda para me dedicar a esses workshops, e aí sim eu preciso desse tempo de finalização para que a gente consiga te atender, beleza? Eu ainda lembro de uma certa vez que eu estava conversando com um amigo e ele insistentemente estava me falando sobre a potência do alto-falante, né? Que ele queria trocar o sistema de som dele, ele estava montando um paredão lá, eu fui ajudar ele no desenvolvimento do paredão e ele estava o tempo todo me insistindo que queria trocar os alto-falantes dele para um de maior potência, né? E falando o tempo todo da potência. E é muito engraçado eu estar contando para ti essa história porque acontece muito na cabeça de algumas pessoas de que a potência de um sistema de som ela vai ser definida pelo alto-falante. Até poderia, se a gente estiver entendendo
que um alto-falante tem uma eficiência, ou seja, um alto-falante que tem algo em torno de 96 dB, e ele possa suportar 1.500 watts, ele até vai falar mais do que um alto-falante que tenha 98 dB, por exemplo, capaz de suportar 500 watts. Mas claro que para falar mais, ele teria que estar recebendo 3 vezes mais potência do que o primeiro. Então veja bem, o que o falante está fazendo é recebendo potência. Então o falante, ele não tem potência, ele suporta a potência, beleza? É legal a gente começar então deixando claro que o alto-falante, num sistema de som, ele suporta a potência. Então, independente do tamanho do falante que você está utilizando, você precisa ter energia. E tudo bem, agora você deve estar pensando, não, Renan, a potência vem lá do amplificador. Ó, nem o falante e nem o amplificador sozinhos, eles não conseguem gerar energia, não conseguem gerar potência, né? O amplificador, na verdade, o que é que ele faz? Ele recebe um sinal alternado, que é a música, em pequenos sinais, e através de uma corrente contínua vindo de uma bateria, ele amplifica esse sinal, gerando um trabalho, e todo trabalho gera calor, de acordo com a física, para lá na saída do amplificador ele colocar uma potência alternada desse sinal que ele recebeu menor. Então ele recebe um sinal alternado pequeno, usa um sinal contínuo vindo de uma bateria para amplificar esse sinal, para ter um sinal alternado na saída. Ou seja, para fazer essa conversão, ele gera um trabalho dentro dele que gera calor. Faz sentido para você? Então vê só, o amplificador, na verdade, ele é um conversor de energia. Ele converte para amplificar uma outra energia. Então, eu acredito que agora já está mais claro na sua cabeça que, na verdade, a potência de fato está lá na bateria, certo? Porque se a gente decidir utilizar a lei de Ohm, né, uma lei que foi estudada há bastante tempo por Simon Ohm, a gente vai entender que para eu ter potência, eu preciso de pelo menos 2 variáveis. Seja ela a tensão ou a corrente que a gente tem numa bateria, a tensão, por exemplo, relacionada com uma determinada resistência, ou que seja a corrente relacionada também com a resistência. Então eu preciso de pelo menos outras 3 variáveis, que é tensão, corrente e resistência, para que eu possa encontrar potência. Então na bateria a gente já tem 2 dessas variáveis, que é a tensão e a corrente. Então se eu fizer uma multiplicação dessas 2 variáveis, eu consigo encontrar a potência. Então toda a potência, na verdade, está lá na minha bateria. É ela quem tem potência, o meu amplificador recebe essa energia contínua, amplifica um sinal alternado e lá na saída dele aí sim a gente vai ter potência que será dissipada no alto-falante. Então a bateria tem potência, o amplificador converte essa potência e o alto-falante recebe essa potência, certo? Agora, beleza, é interessante que a gente entenda que tão quanto de potência eu consigo extrair de uma bateria. Tecnicamente falando, se uma bateria ela tem 12 volts estabilizada e ela tem uma capacidade de armazenamento de 100 ampere por hora, né? Afinal de contas a bateria ela é definida em ampere por hora, eu posso então entender que se eu multiplicar esses 12 volts pelos 100 ampere que ela é capaz de me entregar, nós estamos falando algo em torno de 1.200 watts, certo? Então essa bateria de 100 ampere, ela teria a capacidade de me entregar, tecnicamente falando, 1.200 watts. Agora veja bem, como eu falei para você, essa energia entra no amplificador, o amplificador gera um trabalho, se ele gera um trabalho ele resulta um calor, e se ele está resultando um calor, ele tem perdas dentro dele. Então parte desses 1.200 watts que entram no amplificador, vou perder parte dessa energia para entregar na saída dele o restante. Então vamos supor que um alto-falante, um amplificador, ele tivesse uma eficiência algo em torno de 80%. 20% eu perco dentro dele. Então se eu estou entrando com 1.200 watts, parte da energia está ficando dentro dele e arredondando isso tudo a gente está saindo com algo perto dos 1.000 watts desse amplificador. Então eu sempre preciso de mais energia na entrada do amplificador para que ele coloque a potência ao qual ele foi especificada com o fabricante. Agora beleza, tá? Eu imagino que se você ainda não está familiarizado com tudo isso, deve estar passando uma confusão aí na sua cabeça. A gente montou uma bancada aqui no fundo justamente para fazer tudo na prática, para você ver tudo isso acontecendo, certo? Então eu estou com uma fonte instalada aqui, um amplificador para a gente tentar tirar o máximo de energia e tenho 2 baterias, uma bateria de 50 ampere, 55 ampere na verdade, e tenho uma outra bateria para 175 ampere. E aí sim a gente conseguir simular diversos momentos para entender a potência que a gente consegue dissipar, beleza? Então vamos lá dar uma olhada. Então vamos lá, vamos executar na prática o que eu falei agora há pouco para você. Por enquanto, então, eu estou só com uma bateria ligada, teoricamente é uma bateria de 55 ampere, de acordo com o fabricante. Veja que a outra está desligada, tá? Só estou com uma ligada. Qual é a ideia daqui, ó? Eu tenho um alicate amperímetro
ele está medindo qual é a corrente que sai do sistema. Eu estou medindo no negativo, mas acaba dando no mesmo, tá? Só para facilitar o apoio dele aqui. Então eu vou medir qual é a corrente que o amplificador está consumindo. Nota que ele está bem no cabo do amplificador. Eu vou medir qual é a tensão na entrada do amplificador, tá? Então qual é a ideia aqui? Eu vou extrair exatamente o que o fabricante sugere de capacidade dessa bateria, que seria os 55 A. E a gente vai ver qual a tensão que ela estabiliza, tá? Então, por enquanto, eu vou desligar a fonte. Ó, se você perceber, a fonte está com 14.4 e tem zero de corrente praticamente, né? Tem 3 A aqui, mas tem basicamente zero. Se eu desligar o amplificador, você vai notar que eu não tenho nada de consumo dizendo que essa bateria já está completamente carregada. O que a fonte poderia demandar de corrente para carregar ela já carregou. Então ela está completamente cheia. Eu vou desligar aqui, ligo o amplificador e o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar 60 Hz, uma frequência fixa em cima do amplificador que está drenando a potência lá na carga resistiva que está lá na lateral, tá? Mas o objetivo aqui, por enquanto, é você entender exatamente que potência a gente consegue tirar dessa bateria. Então veja bem, eu vou começar a aumentar o volume, ali no osciloscópio você consegue ver o sinal de 60 Hz, mas eu vou aumentando o volume até a gente chegar, ó, nos 55 A sugerido pelo fabricante para essa bateria, tá? Então deixa eu subir um pouquinho só aqui, ó. Tá aí, 54 A, bateria já está um pouquinho mais abaixo dos 12 volts. Então a gente já vê, ó, 11.9 volts para 54 A, tá? Se eu tentar estabilizar ela em 12 volts, ó, tá aí estabilizada exatamente em 12 volts para 44 A. Então aí, ó, se eu quiser tirar dessa minha bateria 50 A, a minha tensão cai. Faz sentido para ti? Então, ou seja, como a minha bateria ela é um armazenador de corrente, né? Então, ou seja, ela está mandando para o meu sistema 55 A e a minha tensão começou a cair. Você viu ali que 12, 11.9. Está começando a cair a minha tensão. Agora, e se porventura o meu sistema decidisse tirar mais? Nota que é uma bateria de 55 A. Certo? Então, ou seja, para 12 volts, algo de 55 A, a gente está falando de 650, 670 watts. Então, ou seja, eu não conseguiria, teoricamente, tirar muito mais do que esses 600, 650 watts dessa bateria de 55 A. Agora, vamos fazer um teste. Vamos ver até onde eu conseguiria ir com essa bateria, mesmo que a minha tensão caia consideravelmente, e vou considerar como o clipe do amplificador. É claro que aqui o amplificador, neste momento, ele está só servindo para consumir energia da bateria. Então eu vou aumentando o máximo possível, só para a gente avaliar, deixa eu ligar de volta esse, só para a gente avaliar até quanto de corrente eu conseguiria chegar, tá? Então vou lá aumentando aqui, ó. Ok, o meu amplificador já clipou, mas tá lá, ó. Eu estou chegando em 225 A, mas a minha tensão caiu para 10 volts. Então nota, mesmo com a bateria de apenas 55 A, de acordo com o meu fabricante, eu consigo chegar a 225. Ok, a tensão caiu para 10.6, então a minha tensão caiu, mas eu consegui muita corrente. Então numa bateria de 55 A, nós tiramos mais de 200 A, mesmo que com a tensão baixa. Só que antes, com 12 volts a 50 A, nós falamos algo em torno de 600, 650 watts. Só que agora com 10 volts, 225 A, nós estamos falando mais de 2.000 watts, certo? Então veja, a bateria teve a capacidade de tirar muita corrente. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou ligar minha fonte, vou desconectar essa bateria, eu vou ligar minha fonte e ela tem um ajuste aqui lateral que eu consigo regular qual é a corrente máxima de saída. Ela consegue até 400 A de saída, mas eu consigo reduzir ela como se eu estivesse transformando ela numa fonte de 50 A, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou desconectar essa bateria aqui agora e ligar a fonte. Show! Então eu acabei de desligar aqui a bateria, ó, essa bateria está desligada, a outra também. Nós não temos bateria no sistema e estamos apenas com a fonte ligada, tá? E o que é que eu fiz? Ó, eu já limitei a fonte para 50 A de saída. Então o que é que vai acontecer? Eu vou começar a insertar o sinal de 60 Hz aqui nesse amplificador, tá? Ele vai dissipar lá na resistência e nós vamos ver o consumo de corrente. Nota como ela está limitada em 50 A. A ideia aqui é simular uma fonte de 50 A, exatamente uma fonte de 50 A. Vou aumentando o sinal, ó. Então nota que ela vai começar a consumir aqui na fonte, ó. E a tensão é 14.4. Quando a gente estiver chegando perto dos 50, ó, tá aqui, ó, a tensão começou a cair, foi para 60, mas a tensão já caiu para 9 volts. Ó, eu vou voltar. Ó, tá aí, ó, foi para 14.4. Só que se eu tentar passar dos 50 A, ó, a minha tensão cai.
certo? Então o que eu estou tentando te mostrar aqui? A ideia é exatamente simular uma fonte de 50 amperes. Quando o fabricante faz a fonte, ele faz a capacidade máxima de corrente que ela consegue dissipar, sustentando a tensão. Se ela tentar enviar mais do que essa corrente, a tensão vai tender a cair, que é o que a gente aconteceu aqui. Então, mesmo que eu tenha uma fonte de 400 amperes, o fato de eu ter um limitador de corrente, na hora que eu tentar tirar mais corrente, a minha fonte vai cair a tensão e ela não vai sustentar. Em contrapartida, a gente viu que uma bateria de 50 amperes, eu consigo tirar mais corrente. O que vai acontecer? Se eu estiver tirando mais corrente do que a capacidade dela, ela já não vai ser mais aquele consumo nominal. Porque se ela é uma de 55 ampere-hora, então ela consegue manter aquela tensão durante 1 hora. Neste caso, se eu estiver consumindo 150, 200, 220, é óbvio que eu já não tenho mais ela com rendimento durante 1 hora. Então, uma bateria pequena consegue sim potência maior num período de tempo menor. Uma fonte que ela está limitada para uma determinada corrente, ela não vai ultrapassar daquilo. Se você mantiver nisso, ela segura por muito mais tempo, mas ela não consegue passar. Então, por isso que é muito importante você trabalhar com o conjunto dos dois, para que um supra o outro no momento de necessidade. Então, a bateria, ela supre para o sistema no momento que ele precisa de mais corrente por causa de um grave mais carregado, uma música que precisou mais de corrente do sistema, e a fonte ela devolve aquilo que foi tirado. Então, enquanto o sistema está sugando da bateria, a fonte está devolvendo. Posso usar a fonte direto no amplificador? Posso, sem problema algum. Se eu não tiver bateria, como a gente acabou de fazer aqui, ó, eu não tenho bateria no sistema, estou só com a fonte ligada, eu posso, sem problema algum. Só que você tem que lembrar que a corrente da fonte é quem vai limitar a potência máxima que vai entrar no amplificador. Então, se porventura a gente quiser fazer a mesma coisa que a gente fez com essa bateria, eu precisaria de uma fonte de 200, 250 amperes. Já não conseguiria fazer com uma de 50, certo? O que com uma bateria de 50 eu consigo um consumo maior de corrente, certo? Então, é interessante que sempre que possível, vai usar um sistema com fonte, você tem a bateria. E, se vai usar a bateria, alguém supra a energia para dentro dela quando você estiver consumindo, né? Estiver consumindo da bateria. E tudo isso vai depender da dinâmica da música. A música ela é dinâmica. Aqui eu sei que a gente está numa situação de laboratório, estou usando uma frequência fixa, que geralmente não é o mundo real. No mundo real a gente usa a música tem um valor dinâmico. O valor dinâmico faz com que a potência, né, RMS, a tensão RMS, caia consideravelmente, então é óbvio que o consumo não vai ser exatamente o mesmo. Mas se em algum momento você utilizar uma música, como acontece muito em Minas Gerais, com aquele som MG, que é praticamente um senoide, aí o consumo é basicamente essa simulação que a gente está fazendo aqui, certo? Agora vamos fazer o seguinte, ó, eu vou ligar tudo que eu tenho, então eu vou ligar essa bateria de 175 amperes, vou ligar essa outra também de 50, e você deve estar se perguntando, posso misturar as duas no sistema? Num sistema em que vai ser ligado em paralelo? Até pode. Eu sugiro que você não faça, sempre que possível, coloque todas as mesmas baterias, mas você pode ligar baterias que tenham correntes diferentes, porque a fonte vai acabar equilibrando todo mundo. Agora, o que pode estar acontecendo é que as tensões não flutuem igual, e aí pode estar uma sugando da outra. Então, sempre que possível, tente fazer com a mesma bateria, mas se for preciso, você colocar uma outra bateria que não tem a mesma capacidade de corrente, não tem problema nenhum. Agora, o que nós vamos fazer então, mais uma vez, vou ligar as baterias, ligar a fonte, e aí nós vamos partir para medir a potência de saída do amplificador. Até agora você viu potência de entrada, corrente contínua, certo? DC, né? Saindo do sistema elétrico. Agora nós vamos ver a saída do amplificador, que é uma alternada, tá? Aqui é contínua, lá do outro lado é alternada. Então vamos lá para o amplificador. Ó, então aqui, ó, liguei então agora todas as baterias, estão as duas ligadas agora, certo? A menor e a maior, e a fonte também. Note que a corrente já está bem baixa, indicando que as duas estão realmente bem carregadas. Eu quero aproveitar a oportunidade para também falar aqui sobre o sistema de alimentação, né? Você viu que a gente está correndo aqui uma corrente considerável, né? A gente está fazendo o sistema atravessar uma corrente considerável e de nada adianta eu tentar drenar toda essa corrente do meu sistema se eu não consigo levar isso até o amplificador. Então é muito importante que você tenha cuidado na hora de fazer as bitolas de cabeamento que vai levar essa corrente até os seus equipamentos. Aqui em específico, a gente colocou 2 barramentos, né, que o pessoal da Tecnose lá mandou pra gente na usina,
direto na fonte, tá? E não tem problema nenhum, eu posso fazer isso direto nos terminais da fonte, mas da mesma maneira que eu poderia ter um outro jogo de barramento para levar a fonte até o barramento, e as baterias eu jogo direto no barramento. E do barramento, que é o que está acontecendo aqui, eu coleto para o amplificador, tá? Nesse caso aqui a gente está usando um cabo 0 AWG, que equivale a algo em torno de 54 milímetros, que é mais que suficiente para o que a gente vai usar nesse amplificador. Se você vai usar mais corrente, é claro que é interessante que você coloque mais bitolas, né? Aqui eu não precisaria de tudo isso nessa bateria, mas como eu já tinha o cabo, eu acabei utilizando. Então, sempre que possível, tente evitar fazer emendas nos cabos, né? Porque, primeiro que uma emenda ela pode virar um ponto de resistência, né? Tu pode ter até um curto ali. E se você for usar solda, for usar estanho, o estanho ele é um condutor um pouco pior do que o cobre puro. Então, sempre que possível, evite fazer emendas. Tente levar todo o cabeamento para um barramento e faça a distribuição do barramento para o seu amplificador. Então, eu mantenho aqui lendo a corrente de entrada do amplificador e a tensão de entrada, só que a gente vai focar especificamente nos 3 últimos equipamentos. Nós temos um multímetro lendo a tensão alternada, e é importante a gente deixar claro que na saída do amplificador o que a gente tem é tensão, tá? Então, essa tensão, ela sempre estará na saída do amplificador, mesmo que você não tenha carga na saída. No caso específico aqui, a gente tem de carga, então, mais uma vez, 2 resistores. Ali a gente está ligado em 4 ohms, tá? Aqueles resistores estão ligados em série. Porque esse amplificador é um amplificador para 2 ohms mínimo, mas eu estou botando 4 ohms mesmo, para deixar ele trabalhar um pouco mais aliviado. Então eu estou com resistência de 4 ohms. Então quando eu tiver resistência na saída, aí sim ele começa a drenar a corrente. E para ler essa corrente, nós estamos usando então um Fluke 376, que ele tem uma garra flex que está conectada lá na saída do amplificador, tá? Eu só coloquei dessa maneira para a gente poder visualizar os dois aqui junto. A ideia é basicamente a mesma. Então eu tenho um alicate amperímetro, medindo a corrente na saída do amplificador. Eu tenho um multímetro medindo a tensão, né, tensão alternada, e tenho a carga lá, certo? Então, nós vamos ver até onde o sinal clipa, tá aqui o osciloscópio para ver o sinal na saída do amplificador, e claro, esse amplificador tem clipe, então o próprio LED clip vai nos acionar e mostrar pra gente até que potência a gente tá indo, certo? Então, mais uma vez, eu tô colocando 60 Hz, então o meu gerador de sinal tá mandando 60 Hz pro sistema, e eu vou começar a aumentar o volume aqui, ó. A gente vê o sinal bem limpo, vê que o amplificador ainda não clipou. Olha lá, o amplificador clipou, o sinal já sujou. Vou voltar um pouco isso aqui, ó, até ele não sujar tanto. Então tá aí, nós estamos falando algo em torno de 97 volts em sinal limpo, ó, de 97, 98 volts com 25 amperes na saída, tá? Então, sinal limpinho, nós estamos com 98, 99 volts e 25 amperes de consumo. Então, né, se a gente arredondar esse negócio para 100 e 25 amperes, nós estamos falando algo em torno de 2.500 watts, certo? Em cima de uma carga de 4 ohms. Da mesma forma que se eu pegar essa tensão e dividir pela corrente, nós estamos falando exatamente dos 4 ohms, tá? Então eu tenho resistência de 4 ohms na saída, corrente de 25 amperes para uma tensão de 100 volts. Então, se eu multiplicar a tensão pela corrente, eu tenho a potência. Se eu pegar essa tensão, elevar ao quadrado e dividir pela resistência, eu também tenho uma potência, certo? Então, a gente tem aqui as 3 variáveis para fazer a medição de potência da saída do amplificador. E é claro que você deve estar se perguntando, né? Tá, Renan, mas eu não uso uma resistência na saída do amplificador. Na verdade, o que eu uso na saída do amplificador é um alto-falante. E tá tudo bem, tá correto. Só que aqui eu tô tentando simular o máximo possível uma situação de laboratório para a gente poder ter precisão nas medições, certo? Então aqui a gente consegue ter um controle de tudo que a gente está fazendo usando um sinal conhecido numa bancada de teste conhecida. Porque dessa maneira a gente consegue ter precisão no aprendizado. Com a música, esse negócio muda consideravelmente porque eu já não estou mais usando a frequência fixa. A música tem uma coisa que a gente chama de variação dinâmica, que é a diferença entre o valor de pico, ou seja, a energia máxima que o sistema pode consumir, e o valor RMS, que é a média da música. Isso pode variar de uma dinâmica de 3 dB, que é exatamente uma senoide. Se a gente estiver falando das músicas, por exemplo, lá de Minas, Som MG, por exemplo, aquelas músicas é praticamente uma senoide. Então é quase isso aqui que a gente está simulando. É basicamente isso aqui que a gente está simulando. Tem música que tem valor dinâmico de 6 dB, forró tem valor dinâmico de 12 dB. Então, dependendo dessa dinâmica, o consumo médio consumido pelo sistema baixa consideravelmente, então é claro que eu já não vou ter o consumo exagerado que a gente está vendo aqui. Mas eu estou tentando trazer informação para quem quer alto desempenho, você precisa saber até onde o sistema pode ir, que é basicamente o que a gente mais uma vez está simulando.
Por isso que eu estou usando uma resistência de saída, tá? Para eu ter esse controle. Com o falante, a coisa muda consideravelmente, porque o falante tem outras variáveis que faz com que a gente altere basicamente tudo do que a gente está vendo aqui, certo? E tem um outro adendo, né? O falante, na verdade, apesar da gente conseguir medir a resistência elétrica dele, percebe que quando você vai adquirir um alto-falante, você não compra ele pela resistência, mas sim pela impedância. Então, o que o amplificador enxerga do alto-falante, na verdade, é a impedância, não mais a resistência. E eu quero que você entenda um pouquinho mais a diferença entre resistência e impedância. Mas tá, tudo bem, o assunto é um pouquinho mais complexo e a gente não vai conseguir falar nesse vídeo. É o assunto para o próximo vídeo que a gente vai falar aqui no dia 17, na quarta-feira, no mesmo horário. Eu te espero aqui para a gente poder ir lá para o mundo do alto-falante. Você vai entender como é que funciona a curva de impedância do alto-falante, qual é a potência suportada por ele, como é que muda o comportamento do alto-falante a partir do momento que a gente bota na caixa acústica. Então a gente vai basicamente repetir algumas coisas que a gente fez, só que dessa vez você entendendo como é que se comporta o alto-falante, certo? Agora, seguinte, ó, vamos lá aproveitar da vantagem que é ter um workshop online, né, esse tipo de treinamento online, porque eu gostaria de ver a tua participação, né? Embaixo do vídeo tem uma seção de comentários, eu gostaria que você pudesse colocar suas dúvidas, a gente está organizando aí a equipe para poder estar respondendo todas as perguntas que vão estar aqui embaixo, eu vou tentar responder o máximo possível das perguntas que vão estar aqui, e coloca a sugestão do que você gostaria de ver no próxima aula da gente, lá do dia 17. A gente vai falar então de alto-falante e caixas acústicas, é a parte mais mecânica, vamos falar assim, do sistema de som. Então não deixa de participar, é muito importante a tua participação, porque é ela quem vai nos fomentar, né, pra gente querer continuar fazendo esse trabalho aqui. Eu espero te ver então lá na próxima aula, não deixa de participar, vem junto, porque é uma maneira que eu tenho de tentar trazer e deixar conteúdo aí pra ti, e tu retribui fazendo teus comentários e participando. Ó, não esquece, né, compartilha para mais pessoas que você pode aí, nos ajuda a fazer com que essa informação chegue para mais pessoas, porque é dessa maneira que a gente vai conseguir elevar o nível técnico do nosso mercado, e eu tenho certeza que todo mundo ganha junto, beleza? Obrigado por ter estado comigo até agora, te aguardo na próxima aula, um grande abraço e até depois.